Olá, seja bem-vindo ao canal Finanverso. Mas afinal, por que o dólar está subindo tanto? Você sabia que quando o dólar sobe, nós brasileiros ficamos mais pobres? Pois é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, analisar o porquê do dólar estar subindo tanto, analisar como essa alta afeta o seu bolso e também mostrar formas simples de você investir em dólar para se proteger. Pois bem, no começo deste ano o dólar valia R$ 4,85 e no momento que eu gravo esse vídeo ele está batendo R$ 6, ou seja, uma alta de 23%. Isso significa que nós brasileiros ficamos 23% mais pobres em relação a um americano, porque na prática, quando o dólar sobe 23%, o nosso real está se desvalorizando essa mesma porcentagem. É a lógica, não é mesmo? Então, essa alta do dólar tem a ver com vários fatores, alguns deles são internos do próprio Brasil e outros são externos, então eu vou tentar de forma bem simples explicá-los para você entender. O primeiro fator que faz o dólar subir é a alta dos juros americanos. Nos últimos anos, os Estados Unidos aumentaram suas taxas de juros para combater a inflação, e isso faz com que investidores do mundo inteiro tirem seu dinheiro de países emergentes, como o Brasil, e o coloquem em títulos americanos, que são mais seguros e agora, graças aos juros mais altos, oferecem bons rendimentos. De modo bem simples, isso aumenta a demanda por dólares e fortalece a moeda americana em relação ao dinheiro de outros países, inclusive o nosso real. Então sim, juros altos nos Estados Unidos é um fator que faz com que a moeda suba, inclusive aqui. O segundo ponto que faz o dólar subir tanto é o cenário global conturbado. Nos últimos anos, nós tivemos a guerra da Rússia com a Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio entre Israel e Hamas e mais recentemente entre Israel e o Irã. E a cereja do bolo em cima de tudo isso são as ameaças da China em invadir Taiwan. Isso gera muita tensão no cenário internacional e quando o mundo está assim, passando por momentos turbulentos, as pessoas buscam um refúgio seguro e esse refúgio é a compra de dólares. Então, de novo, essa procura por dólares em momentos de instabilidade faz o preço da moeda americana subir. É a boa e velha lei da oferta e da demanda. Você está gostando do vídeo? Ele está sendo útil? Se sim, então deixe seu like para ajudar na divulgação e fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, ok? Continuando, o terceiro fator que faz com que o dólar suba está aqui no Brasil mesmo, são os nossos problemas internos. Bom, o Brasil é o Brasil, né? A gente se enrola sozinho. Muitas vezes a gente nem precisa de cenário internacional bagunçado para que o dólar suba por aqui. Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte: na área econômica, nós temos o governo gastando mais do que arrecada. Isso faz com que ele esteja sempre com o saldo devedor e tenha que recorrer a empréstimos para se manter. Então, imagine assim, uma família que ganha R$ 3.000 por mês, mas ela gasta R$ 4.000 todo mês. Essa família sempre vai estar no sufoco. Com o governo, é a mesma coisa. E essa gastança, ela gera desestabilidade econômica. Ela causa aumento da inflação e você sabe, desestabilidade afasta os investidores, que eles preferem locais mais seguros. Quando esses investidores retiram recursos do nosso país, eles vendem reais e compram dólares. Então eles recompram o dólar lá fora, vão embora. E assim eles diminuem a oferta de dólares no Brasil, fazendo com que a moeda americana suba. Não bastasse isso, nós temos a área política que vive uma eterna crise. Então, no Brasil, nós temos a corrupção generalizada, nós temos a falta de consenso no Congresso para votar projetos que ajudem o país a crescer, nós temos atualmente o STF interferindo na política. Então, enfim, o Brasil é a casa da mãe Joana e, de novo, isso gera instabilidade que afasta dólares do país. Outro fator interno que está prejudicando demais o Brasil no que diz respeito ao valor do dólar é a relação diplomática com outros países. O governo brasileiro tem feito declarações pesadas criticando aliados tradicionais como Estados Unidos e Israel. O Brasil afirmou que a Ucrânia é responsável pela guerra, sendo que ela foi invadida pela Rússia.
O governo Lula boicotou o discurso de Israel na ONU, coisa que jamais havia feito na história. Então, o Brasil tem se aproximado de regimes autoritários, como China, Rússia, Irã, Turquia, e isso piora a nossa imagem lá fora, pois os investidores internacionais acabam vendo o Brasil mais como um adversário do que como um aliado. As pessoas não querem ter dinheiro num país que sofre influências de ditaduras, simples assim. Moral da história: quanto menos nosso país for organizado financeiro e politicamente, quanto maiores forem os nossos problemas internos, quanto mais nos aproximamos de regimes autoritários, menos credibilidade nós temos no cenário internacional e menos será a nossa atratividade de investimentos. Tudo isso faz com que o dólar suba. Como diz o ditado, tá? O dinheiro não aceita desaforo. Então, quanto mais turbulento é um país, menos investimentos ele recebe e mais alto o dólar se torna. Certo, mas diante de tudo isso, qual é o impacto da alta do dólar no bolso e na vida do brasileiro? Não se engane, como eu disse no começo do vídeo, um dólar caro afeta a vida de todo mundo, não importa a classe social. Com o dólar alto, tudo que é importado fica mais caro: alimentação, remédios, combustível, aparelhos eletrônicos e mais um monte de outros produtos. Isso é, o dólar alto é igual à inflação. A inflação corrói o seu poder de compra. E antes que você me fale assim, mas eu não compro nada importado, você se engana, porque 90% dos produtos que você consome diariamente são cotados direta ou indiretamente na moeda americana. Então, mesmo que o produto seja nacional, ele sofre a influência do valor do dólar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que os brasileiros ficaram 23% mais pobres esse ano? Eu vou mostrar um exemplo prático. Se você tinha R$5.000 guardado no banco em janeiro desse ano e o dólar estava cotado a R$4,85, você tinha o equivalente a cerca de $1.030 na conta. Hoje, esses mesmos R$5.000 comparados com o dólar a R$6 valem apenas $833. Isso quer dizer que sumiram da sua conta $197. Diante disso, fica a pergunta: como se proteger em cenários com o dólar subindo tanto? Eu vou mostrar 2 mecanismos em que você pode investir em dólares, mesmo estando aqui no Brasil, e vão te ajudar a proteger o seu patrimônio. Isso não é recomendação de investimento, ok? Tem risco? Sim, tem risco moderado, então você precisa estudar bem antes de investir. A primeira e mais segura opção é você ter dinheiro depositado fora do país, e isso é possível abrindo uma conta digital internacional. Ao depositar numa dessas contas, você converte os seus reais em dólares e tem 2 opções a partir daí. Você deixa o dinheiro lá na conta parado ou você faz algum investimento. Você que escolhe de acordo com a sua experiência e com a sua tolerância ao risco. Então, uma vez que o seu dinheiro está em dólares lá fora, quanto mais ele subir aqui no Brasil, mais ele passa a valer. Então você está blindado, né? Porque todas as variações vão se refletir no seu dinheiro lá fora. As opções mais populares de contas internacionais são Avenue, C6 Bank, Nomad, Wise, XP, Banco Inter e BTG. Então você entra em contato com uma dessas instituições e se informa como abrir a sua conta digital, como fazer todo o processo de envio de dinheiro lá para o exterior. A segunda opção tem um pouco mais de risco, que é investir aqui no Brasil num fundo cambial. O que é um fundo cambial? É um fundo que investe em moedas estrangeiras fortes, como o próprio dólar, né, e outras, como o euro, libra, franco, etc. Logo, quando essas moedas sobem, o seu capital investido no fundo também sobe. Aqui você pode usar uma conta bancária tradicional no Brasil mesmo, tá? Então, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, etc. Mas as desvantagens ficam por conta das taxas que esses fundos cobram e, claro, dos riscos de gestão, tá? Porque nenhum fundo é a prova de falência. Então, você precisa analisar bem antes de pensar nessa opção. Mostrar por que o dólar está subindo tanto não é uma tarefa fácil, afinal se trata de uma mistura de coisas que acontecem dentro e fora do Brasil, mas eu espero ter feito isso de uma forma que você conseguiu entender. Agora me conta aqui nos comentários, você tem investimentos em dólar? Como que essa alta afetou a sua vida financeira esse ano? Aproveitando o gancho, eu vou deixar aqui links para outros conteúdos do canal, onde eu falo sobre finanças pessoais, economia e tecnologia que podem te interessar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.